Vocês já se perguntaram como que um corpo neutro é sempre atraído por outro corpo carregado eletricamente? Como que o corpo é atraído se ele está neutro? Afinal, sempre que a gente aproxima um corpo carregado, seja positivo ou negativo de outro neutro, sempre atraem. Dê uma olhada nesse vídeo como exemplo. Aqui a gente tem papel picado que está neutro. A gente vai aproximar um balão carregado eletricamente. Vocês vão ver que vai atrair. Olha que interessante, ó. O balão aproxima, atrai o papel, ó. Vendo que interessante? Só que como que atrai se o papel é neutro? Só o balão está carregado, seja positivo ou negativo. Então vamos explicar isso agora. Sempre que eu tenho um corpo neutro, ou seja, ele tem o mesmo número de prótons e elétrons. Não quer dizer que ele não tem carga, né? Ele tem a mesma quantidade. E eu aproximo desse corpo neutro um outro corpo carregado eletricamente, por exemplo, negativo. Esse corpo carregado, ele vai funcionar como indutor no processo de indução eletrostática. E o corpo neutro, então esse corpo aqui, ó, está neutro, ele vai funcionar como induzido, que é o processo da indução, né? Que nós já conversamos em outros vídeos. Esse corpo negativo, ó, com o negativo dos elétrons, ele vai dar uma repulsão. Automaticamente ele induz a separação de cargas nesse corpo que era neutro, né? Nesse induzido. Então, ó, como fica o desenho? Ó, eu vou ter o corpo carregado negativamente, tá aí todo negativo. Vou ter o corpo neutro. Devido à presença do corpo carregado, as cargas do corpo neutro, elas se separam, né? Elas se organizam. Então, se vocês observarem, a região mais próxima desse corpo negativo que provocou essa separação de cargas, que é o processo da indução, ó, ficou sendo positivo. Então aqui eu vou ter a atração entre os dois. Negativo com positivo dá atração, né? Então por isso que o corpo carregado eletricamente, ao ser aproximado de um corpo neutro, a gente acaba observando a força de atração, correto? Aqui, na verdade, não tem só atração, vai ter a repulsão também, porém a atração que predomina. Por que a atração que predomina, né? Vamos lá. Imagina que eu tenho o corpo carregado agora positivo, como exemplo, ó, positivo. Então, ele está com mais prótons do que elétrons. Aí eu vou ter o corpo neutro ao lado dele. O corpo positivo consegue separar as cargas do corpo neutro, é o processo da indução, né? Aí essa região fica predominantemente negativa, essa região predominantemente positiva. Então, se a gente analisar de forma mais detalhada, aqui está tendo a atração e a repulsão. Vamos desenhar isso, ó. Esse corpo que é positivo, né? Com esse corpo que é negativo, ó, com essa região que é negativa, aqui a gente vai ter a atração. Então aqui dá atração, né? Ó. Já essa região que é positiva do corpo, com o corpo, né, o indutor que é positivo, ó, essa região que é positiva do corpo neutro, com o indutor que é positivo, dá a repulsão. Chamar de F', só para diferenciar, né? Então, se a gente analisar friamente, tem a atração e tem a repulsão.
A atração acontece com a região que está predominantemente negativa e a repulsão com a região que está predominantemente positiva, entre o corpo que é neutro, na verdade ele é neutro, ele tem a mesma quantidade de prótons e elétrons, com o corpo carregado que eu aproximei, seja positivo ou negativo, né? Aqui em cima eu dei exemplo negativo, aqui eu estou dando positivo, o raciocínio é o mesmo. Aí fica a pergunta, se tem atração e repulsão, porque quem predomina é a atração? Porque sempre que a gente aproxima um corpo carregado de um corpo neutro, sempre atrai. É por conta das distâncias, ó. Se a gente analisar a distância entre o corpo carregado e a região com carga oposta, eu vou chamar de D. E a distância entre o corpo carregado, né, o corpo carregado e a região que está com a mesma carga, eu vou chamar de D'. A região que tem a mesma carga que o corpo carregado está mais distante, ó, né, que é o D'. Então, como o D' é maior do que D, ou seja, está mais distante essa região com o mesmo sinal de carga, a força de repulsão é menor. Então, a força de atração é maior, né? A de repulsão é menor. Então, essa força aqui, ó, que é de atração, ela fica maior em módulo do que a força que é de repulsão, devido à diferença das distâncias, né? As cargas opostas ficam mais próximas do corpo carregado que eu aproximei. Deem uma olhada no próximo fenômeno, que é o desvio de um filete de água. Que legal, que interessante. Se vocês repararem, com a aproximação do canudinho, ó, o filetinho de água desvia, né? Ele é atraído pelo canudinho, independente do lado que eu aproximo o canudinho. Tá vendo que interessante, que legal? Como é que a gente explica isso? As moléculas de água são polares. O que isso quer dizer? Que algumas regiões da molécula são positivas e outras negativas, eletricamente dizendo. Então, olhem esse desenho, ó, da molécula. Essa região da molécula, ó, é positiva, essa região da molécula também positiva e essa negativa, ó. Esse é o significado de moléculas polares, elas têm polos, né? E a água, a molécula de água né, tem essa característica, ela é polar. Aí o que acontece quando a gente aproxima outro corpo carregado eletricamente dela? Então vamos supor que eu aproxime um corpo carregado negativamente, poderia ser positivamente, que eu posso chamar de indutor. Indutor. Como esse corpo é negativo, é um exemplo, podia ser positivo, ele vai atrair as regiões positivas e repelir as regiões negativas, né? Ó. Isso provoca uma organização nas moléculas de água, né? Promovendo a atração no final, como a atração de um corpo neutro. Aí no desenho abaixo, ó, imagina que eu tenha esse filete de água e aproxime desse filete um corpo carregado positivamente. Poderia ser negativo, né? Esse corpo positivo repele a região positiva da molécula de água e atrai a negativa. Isso vai provocar uma organização das moléculas. Então, as moléculas, ó, vão ficar organizadas com seus polos, né, com suas regiões que são positivas e negativas, ó, dessa forma. Então aqui, por exemplo, vai ficar a região negativa da molécula, devido à atração desse corpo positivo, que eu posso chamar de indutor, e aqui a região positiva da molécula, devido à repulsão com esse corpo positivo. Consequentemente, ó, essa região, né, essa parte negativa das moléculas de água com o corpo que é positivo,
provoca a atração entre elas. E é isso que provoca o desvio do filete de água, né? É essa atração. Agora, e se o corpo fosse negativo, ó? Se ele for negativo, dá atração da mesma forma. Por isso que atrai de qualquer lado que eu aproximo o indutor, né? Se ele for negativo, ó, negativo, esse aqui pode ser o indutor, né? Ele organiza as moléculas de água de tal forma que aqui vai ficar a região positiva das moléculas e aqui a região negativa. Então aí, ó, essa região positiva com o corpo que é negativo, também dá atração, provocando o desvio do filete de água, como vocês viram anteriormente. E por isso que pode ser positivo ou negativo, eu posso aproximar de qualquer lado que o efeito é o mesmo, né? Espero que vocês tenham entendido, né? Fica aí mais essa explicação. Bons estudos, nunca parem de estudar. Um abraço, até o próximo vídeo.